Boa tarde. Vamos só recapitular o que a gente viu pela manhã. A gente teve esse momento de louvor direcionado, a nossa gratidão por Deus ter nos criado, o grande dom da vida que Deus nos dá, a vida biológica, que é um convite também para caminharmos para a vida eterna. A vida biológica também os animais têm, né? As plantas. Às vezes a gente acaba, eu até falava nesses dias de finados, a gente tem muito medo da morte biológica, mas não tem medo da morte espiritual e da morte eterna. Né? Deve ter muito cuidado com isso. Né? Mas celebrar de fato a nossa vida, que é dom de Deus, presente, tesouro. E celebrar por quê? Porque Deus nos criou por amor, não por necessidade dele, não por um acaso, não por diversão, mas simplesmente porque ele queria e quis compartilhar o seu amor na Trindade. Deus é amor. Quando a gente fala isso, não é uma frase jogada. É o que Deus é. E ninguém ama se não tem relacionalidade. Então, o pai ama o filho ama o pai, mas esse amor não é uma coisa, esse amor é uma pessoa, é o Espírito Santo, né? E também é uma pessoa. Por isso que é um grande mistério. É o mesmo Deus, mas é um só Deus, mas três pessoas distintas. Esse grande mistério do amor. E é nesse mistério que nós somos criados. Aí depois vocês foram rezando no deserto com Jesus, que fala que todo aquele que o Pai deu para ele não vai lançar fora, aquele que vai até ele acolhe. E isso vai direcionando para essa nossa quarto momento, né? Que é: dei-vos poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Está em Lucas 10, 19. E aqui vai entrar uma dimensão bem importante. Qual? A gente se sabe amado por Deus, a gente sabe que Deus nos escolheu, Deus tem um amor incondicional para conosco, porém, parece que na realidade, no dia a dia, é diferente. Porque parece que nem todo mundo nos ama, parece que nem todo mundo nos compreende, nem todo mundo nos acolhe. Às vezes parece até o contrário, né? Parece que a gente é muito mal compreendido, tem experiências fortes de rejeição ao longo da história. E a gente poderia entender, claro, tem várias formas de entender esse texto, né? Mas essas serpentes são esses venenos ao longo da nossa história que vão sendo jogados. As rejeições, os traumas, as decepções, as frustrações. Quando a gente fala frustração, é aquele projeto que você tem, aquele sonho pessoal, né? Você até começou a executá-lo, mas ele não se concretiza. Ele vai sendo frustrado. E algumas vezes a gente acha que essa frustração é apenas porque a gente é um fracassado, é um derrotado, é um desastre. Mas às vezes a divina providência faz com que aquele fruto ele seja de fato não amadurecido, porque ele vai ser um fruto cheio de veneno para a nossa vida e para a vida dos outros. Por isso, Deus nos preserva de dar certos frutos, né? Por isso ele nos frustra. A frustração é esses frutos que não foram amadurecidos, não foram dados. E tem muitos deles que Deus nos livra de dar. É bom que não dê. E às vezes a gente não percebe isso, que é um livramento de Deus, que é uma condução de Deus. Tem coisas que a gente só vai entender com muitos anos de caminhada, com uma longa caminhada de vida de oração. E tem coisas que a gente só vai entender no céu, que são a grande maioria. Né? Tem coisas que, por mais que a gente chegue a um grau de oração muito alto, mas a gente não vai entender aqui. E voltando a esse versículo, fala: dei-vos poder para pisar serpentes
escorpiões e todo o poder do inimigo. A gente poderia pegar serpentes, escorpiões, como sendo toda essa nossa história cheia de feridas. E Deus vai nos dando o poder de vencer isso. Porque às vezes nós podemos transformar a nossa vida numa caixa de tesouro, ao contrário, uma caixa de lixo. Assim, não, eu sou uma pessoa amargurada porque isso aconteceu na minha vida. Isso não é mentira. Pode ser que assim seja. Mas não quer dizer que você tem que ser amargurado para a eu sou uma pessoa preguiçosa porque isso aconteceu na minha vida. Pode ser que seja. Mas você não está condenado para ser um eterno preguiçoso. Eu sou uma pessoa tímida por isso. Eu sou uma pessoa agressiva por isso. Eu sou uma pessoa desconfiada por isso. Possa ser que seja. Mas você não precisa colocar isso na sua caixa e colocá-la no altar e adorá-la. Aquilo são serpentes, escorpiões, que devem ser vencidos pelo poder de Deus. Se a gente não entende isso, a gente vai começar a passar por um processo de cura muito mentiroso. Como? A gente faz um retiro desse, aí acha legal. Aí a gente faz um retiro de Prados para Mar, mais legal ainda. Aí faz outros retiros. Aí termina os retiros, no lugar da pessoa estar curada, ela está mais doente ainda. Porque ela vai alimentando e cultuando as suas feridas. Ela vai percebendo as feridas, os escorpiões, as serpentes, mas ela esquece isso. Dei-vos poder para pisar. A gente precisa pisar. Diga para si mesmo, eu preciso pisar. Eu preciso pisar. Os escorpiões. Os escorpiões. A minha vida. Da minha vida. Só que às vezes a gente faz o contrário. A gente cria amizade com os escorpiões. A gente, assim, transforma ele num animal de estimação. A gente transforma ele em um ídolo. A gente faz muita coisa com os nossos traumas, com as nossas decepções e feridas. Então ele vai se transformando em um monstrinho, né? É tanto que eu ouvi uma explicação, achei bem interessante. E eu percebi isso de forma intuitiva, mas eu não sabia dar nome a isso. E essa pessoa que comentou, ela deu nome a isso, eu achei interessante. Ela falou assim: toda vítima, toda pessoa que foi vítima, ela é um potencial em perigo. Aí o que ela está querendo dizer com isso aí? Né? Ela foi desenvolvendo. Aí depois ela foi fazendo todo o processo de explicação disso. Era uma filósofa, né? E o raciocínio dela era bem interessante porque, por exemplo, eu fui vítima, sei lá, de uma traição. A pessoa pode pegar essa parte dessa vitimização e começar a fazer um processo de transferência e culpar a todo mundo por isso e querer descontar nos outros. Então aquela pessoa que foi vítima começa a sentir tanta pena de si, ou raiva, ou outros processos, que ela quer descontar em todo mundo. Faz outras vítimas. Ou seja, um vitimismo é perigoso. Uma coisa é você ser vítima e se unir à vítima perfeita que é Jesus. Então esse processo de dor é curado. Outra coisa é você ser vítima, sofrer isso sozinho e se transformar em um carrasco para os outros e vitimá-los. Digamos, alguém vai sofrer um espancamento em casa do esposo, ou sofre um abuso. Se não for passado por esse processo ao longo da sua história de cura, a pessoa pode começar a achar que ela vai ter direito de ferir os outros por conta dessa ferida enorme e monstruosa que fizeram com ela. Entenderam? Mas ela precisa entender que isso que fizeram com ela é algo terrível, mas que a atitude dela deve ser contrária. Deve ser de cura para os outros, não de revolta. Então a gente precisa pisar a serpente, não alimentá-la. É tanto que a gente vê lá em Gênesis, começa com a serpente. Aí lá em Apocalipse tem o quê? O dragão. Aí o autor fala, São João.
a antiga serpente. Quando a gente não pisa, fica o quê? A antiga serpente vira um dragão. Aí depois continua, né, sobre os escorpiões e todo o poder do inimigo. É aqui eu queria entrar um pouco na batalha espiritual. Que a gente trava em relação à cura da nossa autoimagem. Porque, às vezes, o que nos impede de dar passo na vida espiritual é porque o tentador, o inimigo, os demônios, eles vão colocando em nós um processo de comparação com os outros. Sempre a gente vai se equiparando com alguém. Pelo processo de inveja, pelo processo de vaidade, que a gente se acha mais que o outro, pelo processo de desânimo, que a gente se acha menor que o outro, pelo processo de ciúme e de posse, porque eu quero outro para mim. Então, essa questão de estar comparando é uma grande ação do inimigo. A Emi, a nossa cofundadora, ela fala o seguinte, né? Isso aqui, claro, ela construiu, mas a gente pode antecipar só esse pensamento. A dependência afetiva é pior. A dependência afetiva é pior que uma possessão demoníaca. Né? E por que ela vai falando isso? E eu toco isso muito concretamente nos aconselhamentos, porque é algo terrível. Por exemplo, eu estou aconselhando um caso agora que misericórdia. A pessoa recebe a oração de uma pessoa, de duas, de três, vai para um instituto, vai para outro e nada, porque o problema ali é que a posse não é do demônio. A posse é que ela deixou uma outra pessoa reinar nela. Uma outra pessoa que não é o demônio, mas é a escravidão de uma outra pessoa. Ela acha que só vive se aquela outra pessoa chancelar a vida dela. Então a gente deve ter muito esse cuidado, né? Porque o inimigo sopra isso e ele não quer que a gente, por exemplo, vire um satanista. Sempre. Às vezes ele até quer isso. Mas ele quer que a gente tenha um Deus que não seja Deus. Pode ser a esposa, pode ser um filho, pode ser o trabalho, pode ser o apostolado, pode ser um livro, pode ser até mesmo a questão de um dom que Deus deu, um dom até extraordinário. Deus quer que a gente tenha só Ele como Senhor, o demônio faz o contrário. Não importa se a gente não vai adorá-lo. O importante é que nós tenhamos ídolos. Porque o demônio se esconde por trás dos ídolos. Diga comigo, os demônios se escondem por trás dos ídolos. Então, toda vez que você começa a ter uma adoração por algo ou por alguém, saiba que quem recebe de forma indireta essa adoração é o demônio. Seja uma pessoa, seja uma coisa, seja você mesmo. Precisa ter essa atenção de não se tornar escravo dele. Aí lembremos, né, novamente, todo poder, dei-vos poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Aqui a gente precisa tomar posse de uma autoridade espiritual que nós temos. Nós precisamos tomar posse disso. Diga assim, eu tenho autoridade espiritual. Porque às vezes a gente faz muita propaganda para o diabo. As pessoas até fazem umas coisas assim, meio sensacionalistas, né? Tu viu, tu soube o que aconteceu ali. Se tiver, por exemplo, uma manifestação no centro de evangelização, e for algo meio pesado, tu viu o que aconteceu e tal, e começa o zum. Mas quando é algo de uma conversão, raramente alguém comenta. Quando é alguém que não ia para a missa, agora está indo, para a missa da misericórdia, para a missa aos sábados, aos domingos. Raramente alguém comenta, só alguém mais atento à vida espiritual. Né?
Então a gente precisa ter cuidado com isso. Ó. Todo o poder do inimigo, ou seja, não há nada que o inimigo possa fazer para destruir a imagem e semelhança de Deus em nós. Não há nada. Santa Teresinha até falava, né? A única pessoa que pode nos fazer mal, quem é? Somos nós mesmos. Por quê? Se Deus me vir alguém me esquartejar, me partir em pedacinhos, me colocar no saco, me queimar e jogar no rio, se eu estou na graça de Deus, ela não fez mal nenhum. Ela fez mal para a alma dela. Vai prestar contas com Deus. Ela fez um mal temporal, mas sentido mal, um sentido profundo, ela não fez. O verdadeiro mal é o pecado. É estar longe de Deus. Tranquilo? É aqui sim. Vocês querem partilhar? 2 em 2, partilhem de 2 em 2. Pode ser. Vou só fazer o fechamento e depois assim. As armas no ferramenta. Sim. Ah, mas vai entrar aqui. Amém? Daqui a pouquinho deixa vocês baixarem a imagem. Aí nessa batalha espiritual, a gente pode, é como Santa Teresa de Ávila fala, qual é o pior inimigo? Ela vai falar dos 3 inimigos, como os santos também falam, outros santos, São João da Cruz, que é o demônio, a carne e o mundo, né? Santa Teresa fala que o maior inimigo é a carne. A carne não é o nosso corpo, é o homem velho, a mulher velha. E ela vai explicar que, por exemplo, velha não é velha de idade, vocês entendem, né? São as nossas desordens, né? Nossa vontade própria. É os desejos desordenados que a gente tem. E Santa Teresa fala a seguinte comparação: você está com medo do ladrão e você coloca um monte de coisa no seu quarto para impedir que o ladrão entre. Coloca, por exemplo, guarda-roupa no meio da porta, coloca a cama, coloca um monte de coisa. Quando você vai ver, o ladrão está debaixo da cama, né? Então, ela fala que esse ladrão debaixo da cama é a carne. A gente luta muito contra os demônios, muitas vezes, contra o mundo, mas esquece de lutar contra os nossos defeitos dominantes, né? Contra as nossas paixões desordenadas, contra os nossos pecados. E aqui nesse caminho que a gente vai trilhar, quais são as armas espirituais que a gente vai usar? Um deles é o sacramento da confissão. Porque o maior exorcismo contra o demônio não é nem a oração de libertação, mas é a confissão. Uma confissão bem feita, né? Com o coração contrito. Por isso é preciso pedir a Deus que nos batize. Esse batismo quer dizer mergulhe, né? Nos mergulhe em um coração arrependido e humilhado. Toda gente tem que pedir isso. Porque a gente tem a tendência a ser orgulhoso, vaidoso. E São Miguel Arcanjo, qual foi a primeira atitude dele para vencer o demônio? Adorar a Deus. Como é que nós vencemos o demônio? Adorando a Deus. Ele não confrontou de frente, ele adorou. O que ele usa para combater é uma espada que a gente tem que usar direto. A espada da palavra. Ele falou, quem como Deus? É tanto que o nome dele já é isso, Micael, né? Quem como Deus? E quando ele vai repreender o demônio, ele, lá em Carta de São Judas fala, né? Ele diz assim, que o Senhor
te repreenda. Olha só, eu até falava isso para os pastores, né? Eu acho que eu falei, não foi isso? Que nem São Miguel se atreveu a ir lá. Olha, eu vou aqui, vá-se embora que eu sou São Miguel, deixa conversa, vai com a tua turma para lá. Eu cheguei. Não. Ele fala que o Senhor te repreende. É uma postura humilde de um adorador. A hierarquia de São Miguel é bem abaixo da hierarquia de Lúcifer, entre os anjos. Ou seja, ele está, se for na hierarquia, um nível lá embaixo. Lúcifer, segundo os teólogos, era um serafim e alguns dizem que era um querubim. Sendo um ou outro, são as duas classes mais altas de poder e de sabedoria, querubim e serafim. E São Miguel, ele estava ali, a mais baixa qual é? Arcanjo, depois o anjo. Estava ali no penúltimo. Teve até um local que eu fui, e faz um tempo, não vou dizer onde foi não, lá em Marte, né? Eu ando pelos planetas, né? Aí o Anderson dos Reis veio pregar, não sei se alguém conhece ele, pelas pregações do YouTube. Ele veio pregar num local aqui, em Marte. Aí o irmão começou a ter muito empolgado, o bichinho, hoje está mais maduro, graças a Deus. Né? Falou assim, o Senhor me mostra uma visualização de São Miguel, e ele lavando o banheiro, porque lá no céu ele lavava o banheiro. Aí o Anderson era bem nervoso, ainda bem assim, sanguíneo, né? Aí ele falou assim, foi pegar na pregação, que história é essa, irmão? São Miguel não lava banheiro, não. Você não tem banheiro, não. Estou querendo dizer que foi uma comédia. Querendo dizer o seguinte, às vezes a gente pode ser... A gente quer falar uma coisa que alguém é simples. O irmão tinha um entendimento que ele queria falar da unidade de São Miguel, mas ele viajou na maionese, está falando de banheiro no céu, de um bocado de coisa, né? Mas isso é bom para nos humilhar também, né? Ou seja... Se aproveita. Deus se aproveitou disso, né? Até da falta de discernimento do irmão e da falta de discernimento do pregador e corrigir na hora, né? Mas nesse dia depois virou uma comédia entre nós depois, né? E aí, como é que tá o banheiro, né? Então, São Miguel depois tornou príncipe. Mas por quê? Porque Deus o elevou. O que é que falava hoje o Evangelho? O que que fala? Os que se humilham serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Ou seja, aqueles que se humilham na presença de Deus, Deus os exalta. São Miguel é um exemplo disso. Então, o grande exorcismo contra o demônio. Confissão, vida de sacramento, sacramentais como terço, água benta, e de modo especial uma profunda intimidade com o seu anjo da guarda e com a Virgem Maria. E é bom ter esse príncipe do nosso lado, né? Quem? São Miguel. Amém. E a partir daí, esse combate, a gente pode acabar esquecendo que nós não lutamos contra a carne, nem contra o sangue, como fala São Paulo. São Miguel tinha suas armaduras, né? Mas a armadura também dele não é material. Assim como a nossa armadura também não é material. É uma armadura o quê? Espiritual. E quando a gente olha para a imagem de São Miguel Arcanjo, é um convite a quê? A estarmos também como guerreiros bem armados. Eu vou usar a expressão mais do que soldado, guerreiros, porque o soldado é aquele que recebe o soldo, um pagamento pelo trabalho prestado no serviço ali, né? De confronto. A gente mais do que isso. A gente, claro, que a gente foi pago pelo sangue de Cristo na cruz, que não é dinheiro, mas a gente vai para a guerra por amor. Deus nos amou e nós amamos de volta, né? Só que às vezes a gente esquece isso. O campo de batalha é dentro de nós. E às vezes a gente faz uma projeção desse campo de batalha como se o outro fosse o nosso inimigo. A gente vê um irmão e diz assim, poxa vida, aquele irmão, ele é intragável, eu não engulo aquele irmão. Aquele irmão não vale nada. Não me entra.
E às vezes você nunca conversou com o irmão, você nunca ouviu o irmão, você nunca partilhou com o irmão. Quando a gente convive com o irmão. Aí eu chego já. Aí às vezes você vai conviver e é o irmão mais santo que você já conheceu na vida. Ou às vezes é o irmão mais ferido que precisa do seu socorro, mais do que você acha. Poxa vida, aquele irmão poderia me ajudar tanto, mas às vezes o irmão está mais escamichado que você 1000 vezes, né? E você diz assim, meu Deus do céu, vale, eu achei que esse irmão, ele vivia tão bem, era orgulhoso, mas o irmão ali às vezes está todo bonitão e ofertando um câncer que estava escondido, ofertando, por exemplo, eu ando com mototáxi. Ele falou um tempo desse para mim que o pai dele faleceu, uma morte bem desastrosa, a irmã dele. O irmão dele se matou alguns anos atrás, ou seja, quem vê ele pensa que é uma pessoa assim, super feliz, alegre, brincalhão, mas uma vida totalmente assim, um desastre atrás do outro. Quando você toca a história, né? Tem outra irmã que eu fui conversar, eu achei, essa irmã aqui deve estar bem na sétima morada, né? Aí quando eu fui ver assim, meu Deus, né? Tava um desastre a vida dela. Claro que é muito piedosa e tudo, mas não tem uma vida de pecado. Mas assim, totalmente uma desordem muito grande. Enorme, enorme, enorme. E a gente fica sempre julgando pela aparência, tanto para o bem como para o mal. Quando é para o bem, você deixa de socorrer o irmão. Porque às vezes o irmão está todo acabado ali e você chega, ei irmão, reza por mim. Você nunca pergunta, irmão, eu posso rezar por ti? Essa bondade, né? De saber que o outro precisa de oração. Que o outro não é um super-homem. Que o outro é frágil. Eu preciso o que é a bondade? É exercer o bem para o outro. E que bem maior que a gente pode dar, senão Deus para o outro? Que a gente tenha Deus. A gente precisa dar a oração, a compaixão, o nosso ouvido, o nosso tempo, a nossa paciência. Sempre eu repito uma coisa que o Eduardo falava. Eduardo é de aliança lá de Fortaleza. Quando ele morou aqui em Pacajus, uma aliança missionária. Existem irmãos que nos complementam. Existem irmãos que nos santificam. Lembra daquela que eu falei lá na pregação de Guanassés, né? O que nos complementam são aqueles que são agradáveis, cheirosos, simpáticos, inteligentes, cordiais. Pessoas que, se você pudesse, ela chega para ficar meia hora, ela passaria um dia, 2 com você e você sente falta. Essas te complementam, nos complementam. Mas tem aquelas pessoas que nos santificam. Claro que as que se complementam também ajudam na santificação, é óbvio, né? Mas falando um destaque aqui, né? E tem aquelas que são caminho de santificação. Aquela pessoa que ela só fala alto e você gosta que a pessoa fale baixo. Aquela pessoa que só chega atrasado no ministério. Aquele irmão que chega e nunca fala com você. Aquele irmão que é fofoqueiro. Aquele irmão que tem a cara ruim, zangada direto. Parece polimão azedo desde que nasceu. Né? Ou seja, aquele irmão que você diz, meu Deus do céu, ele levou uma barbada hoje. Você fica assim. Mas às vezes aquele irmão é a medida certa para o teu céu. Então, esse irmão precisa da tua bondade. Porque Deus te deu ele para que você seja também, lá no início que a gente falou da pregação, que Deus é o oleiro. Mas como é que Deus é o oleiro? Ele usa a mão de quem? Do irmão. Ele usa mãos bem duras para nos moldar. A mão do esposo, da esposa, dos filhos, dos irmãos de grupo de oração. Às vezes, dentro da comunidade, esse caminho de crescimento é muito bom, porque, por exemplo, às vezes você tem um formador que, em questão de sabedoria humana e até espiritual, você pode ter mais do que ele. Mas Deus te deu, porque era a medida certa para a tua humilhação, para a tua santificação. Às vezes não, às vezes sim. Às vezes,
aquela pessoa é um desastre naquele ministério. Mas Deus, não. Essa pessoa precisa ser um instrumento de purificação. Por exemplo, vocês não, entendeu? Um instrumento de purificação para esse grupo. Já outros deuses falam assim, não, esse vai ser um instrumento de mimo, né? Eu vou mimar dessa vez o meu povo, que eles estão precisando de ternura e de mimo. Para cada tempo, o bom pai vai usar a medida certa e a mão certa. É tanto que os meninos se assustaram quando eu falei que, lá no curso de consagração, sobre o rosto misericordioso de Cristo, que se dá de várias faces e que Jesus dominava as suas paixões, né? E eu falei, por exemplo, quando ele fez o chicote, ele fez o chicote. Ele não pegou um chicote no meio do caminho e falou, descer a lenha aqui nele. Não. Fez. Sinal que a raiva e a ira dominavam Jesus? Não. Ele dominava a raiva. Ó, raiva, você está aqui, vou fazer o chicote, agora eu vou te usar. Certo? Pá. Ou seja, o zelo. É como uma vez Aristóteles estava com um escravo dele, né? E o escravo fez algo muito errado. Ele falou assim, olha, eu não vou te bater porque eu estou com raiva. Vamos passar raiva. Aí vou resolver a situação. Porque ele viu que se ele batesse no escravo, ele ia bater de forma injusta, ou dar um castigo injusto, uma punição injusta. É o que uma mãe faz com o filho, quando corrige um filho de forma irada. Né? Fala o que não deve, fala como não deve, ou um pai, ou uma filha para com a mãe, um filho para com a mãe, com o pai, porque fala movido pela paixão. A gente deve ser movido pelo quê? Pela bondade. Pela bondade. Jesus fala uma coisa para a gente entrar na escola do coração dele, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que é manso? A palavra manso quer dizer aquele que é conduzido pela mão. Na Bíblia, na Escritura, a mão quer dizer o Espírito Santo. É um dos símbolos do Espírito Santo. Então, o que é um homem manso? É um homem que é conduzido não pelas suas paixões desordenadas. É um homem que é conduzido pelo Espírito Santo. A gente precisa estar atento para fazer esses gestos no grupo de oração. Às vezes a gente percebe assim, puxa vida, o pastor está tão cansado, não vê o núcleo dele. Você quer que eu coordene hoje o louvor? Você quer que eu arrume o ícone, o espaço da liturgia? Não precisa mandar. Você precisa se dispor. Precisaria se vocês tivessem, assim, um mês de caminhada, né? Vocês têm o quê? 1.500 anos, né? Estou brincando. Ou seja, um coração generoso. Isso se chama generosidade do Calvário. Os santos chamam. Ou seja, eu quero me sacrificar por amor. Por amor aos meus irmãos, por amor aos meus pastores, por amor às almas. Então a gente precisa criar esse laço, né? Tranquilo? Vocês querem baixar alguma coisa comunitariamente? Vão fazer alguma pergunta sobre o tema? Não? Tá claro? Mas, tão claro quanto esse sol ardente? Sim. Pronto. É isso. Como eu sempre digo, se eu falar mais, o resto é da carne. Aqui foi do espírito.